que é a janela 1040? Temos aqui o globo, e a janela 1040 pega uma área desse planeta. Nós tínhamos um slide preparado, mas não foi possível. Mas eu creio que mais para o decorrer dos próximos meses, vamos ter outros cursos missionários, vamos poder estar mostrando para vocês melhor o que é a janela 1040. Eu já ministrei aqui esse estudo alguma vez, se eu não me engano, que fala alcançando o centro do mundo, janela 1040. E uma das coisas que nós temos que tomar cuidado é quando falamos janela 1040. Não é janela 10 por 40. Não é uma medida. Amém? Você não está falando de um retângulo, uma medida, uma janela 10 por 40. É a janela 1040. Mas para entendermos, eu vou ler só a introdução. Eu queria só que você prestasse bastante atenção para você ter, pelo menos hoje, uma noção do que estamos falando, o que falaremos no decorrer desses dias. Janela 1040 é uma faixa da Terra que se estende do oeste da África, cadê a África? Está aqui, do oeste da África, passa pelo Oriente Médio e vai até a Ásia, vem até aqui onde nós estamos no Japão. A partir da linha do Equador, subindo numa forma retangular entre os graus 10 e 40. Então nós estamos entre o grau 10 e 40. Toda pessoa que estuda geografia, mapas, vai saber o que é isso. Todo navegador se guia no mar ou no céu pelo mapa. E esse mapa, então, que seria esse globo, então a janela 1040 seria isso. A partir da linha do Equador, aquela linha que divide o nosso planeta, por isso que o nosso país é um país tropical, porque a linha do Equador corta bem o Brasil, são os países mais quentes, subindo numa forma retangular entre os graus 10 e 40. A esse retângulo denomina-se janela 1040. O termo janela 1040 originou-se com Luiz Bush, diretor da International AD 2000 e Baymont Movement durante a segunda conferência de Lausanne, em Manila, em julho de 1989. Desde então tem sido usado por missiólogos e autoridades eclesiásticas no mundo. Calcula-se que até hoje menos da metade da população mundial, com suas etnias e línguas, tenham sido confrontadas com o Evangelho. A outra parte da maioria absoluta da janela 1040 representa uma grande multidão de cerca de 3,2 bilhões de pessoas que ainda não são objetos dos empreendimentos missionários do povo de Deus. A área de maior perseguição atualmente fica na janela 1040. A faixa compreendida entre os paralelos 10 e 40, onde vive 97% das pessoas menos evangelizadas do mundo. Há 1,6 bilhões de muçulmanos, hindus, budistas vivendo nessa janela. Em alguns países a igreja foi quase que eliminada como resultado da opressão islâmica. A população cristã lá é menor do que 2%. Uma pequena, porém preciosa minoria. Outra área crítica na janela 1040 é a China. Pastores e evangelistas são detidos todos os dias. As igrejas nos lares são fechadas e seus líderes ameaçados. Muitos são presos por portarem simplesmente a Bíblia. E apesar do declínio do comunismo na Europa, a China ainda mantém uma posição ateísta inflexível, piorando a situação da igreja lá. Os países com maiores populações não cristãs são a China, a Índia, a Indonésia, o Japão, Paquistão, Bangladesh, Nigéria, Turquia e Irã. Todos na janela 1040. Amém? Talvez você olhe e pense, né? Por que orar? Existem 62 países que lhe motivam. E se você orar por todos os dias, você vai ter pelo menos 2 meses para clamar por salvação de almas. Estamos à beira de um colapso mundial, onde a ONU tem reunido onde países têm se reunido para poder lutar, para poder tentar exterminar o islamismo. Mas eu creio que o único que é possível, aquele único que tem poder
para mudar essas vidas é Jesus Cristo de Nazaré. Há um outro estudo, já fazem pelo menos 6 anos que estudamos sobre a janela 1040, que nos fala que se daqui a 30, 40 anos nada mudar, toda a Europa será muçulmana. Não porque eles vão converter as pessoas da Europa, mas porque eles crescem em uma proporção muito grande. Hoje a média para um europeu é 1 a 2 filhos. Entre uma família muçulmana varia entre de 10 a 12. Cada um pode ter quantas mulheres puder sustentar. Imagine cada uma delas dando pelo menos 10 filhos para esse muçulmano. Verdadeiramente eles vão tomar a terra. Mas, abra sua Bíblia no Salmo de número 2, e eu quero concluir com esse salmo. Para que você saiba que há autoridade na palavra de Deus, para que você saiba que orando dentro da palavra de Deus, nós poderemos alcançar. Salmo de número 2, verso 8, diz assim: Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Pede-me. Quantos têm pedido? No dia que nós ministramos essa palavra, nós distribuímos um marca-bíblia. E aquele dia algumas pessoas se comprometeram a orar pela janela 1040. Quantos ainda têm esse marca-bíblia? O Evandro, Michael, a Lúcia. Foi um compromisso, irmãos. Um compromisso. Eu só chamei a frente para vir buscar aquele marca-bíblia quem quisesse assumir um compromisso. Jesus está às portas, amém? Glória a Deus. E Ele não está tardando para vir. Nós é que estamos tardando para cumprir o ID. Todos dizemos, ó Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas estamos dentro das igrejas. E no dia de Pentecostes, o maior de todos os privilégios foi para aquelas 15 nações escutarem aqueles homens judeus, galileus, falarem nas suas línguas maternas. Hoje foi feito um trabalho em Ramamax, foi louvado, foi evangelizado. Também não podemos estar por causa do nosso trabalho. Mas, irmãos, o mesmo Deus que operou no dia de Pentecostes e fez tradução simultânea para aqueles homens, através do Espírito Santo, operou nesse dia também naquela cidade. Amém? E eu gostaria, com a permissão dos irmãos, de orar pela janela 1040. Esse estudo está ali atrás. Aqueles que não tiverem ou quiserem, é só me procurar que eu imprimo e passo para os irmãos. É uma responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, irmãos. Interceder. Como sabemos, missões se faz com os pés dos que vão. Você tem 3 formas de fazer missões. Se você não pode ir ainda, contribua e ore por aqueles que já estão no campo. E como eu disse, o único que pode trazer solução é Jesus Cristo de Nazaré. Porque, irmão, isso é pensamento meu. Pode o mundo inteiro se tornar muçulmano enquanto houver uma igreja fiel orando. Você já pensou se um líder desse muçulmano se converte ao cristianismo, como tem acontecido? As pessoas têm sonhado com Jesus Cristo e se convertido. Você já pensou se dentro de uma permissão de Deus, esses líderes muçulmanos se convertem ao cristianismo? Não, você não vai ter que evangelizar mais, é Jesus vem, porque todo mundo que era islâmico se torna cristão para a glória de Deus. Não há impossíveis para o nosso Deus, irmãos. Você crê nisso? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar, irmãos. A realidade é dura. A realidade é cruel e muitas pessoas têm feito assim para não olhar. Mas nós sabemos o peso que vem sobre os nossos ombros. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Não peca só quando adultera, quando cobiça, quando mente, quando rouba. Se você sabe que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e tem se calado onde você está, na fábrica onde você trabalha, saiba que um dia nós vamos prestar contas disso. Vamos orar?
Culto missionário é isso, irmãos. Deus nos encosta na parede e diz: necessito de obreiros, porque os campos estão brancos. Mas não façam como muitos. Senhor, levanta fulano, levanta ciclano. Diz assim: Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho muito. Como eu digo, minha esposa, você quer ser missionário, mas você nem saúde não tem. Eu falei: glória a Deus, porque Deus usa aqueles que não têm. Você é cheio disso, cheio daquilo, não tem problema, porque Deus capacita e leva. Aleluia. Para o campo missionário, porque a obra é dele. Amém? Não importa de verdade que você, Senhor, eis-me aqui, capacita e envia-me a mim. É verdade, sim. Em qualquer lugar onde nós estivermos, irmãos, é um campo missionário. Seja na fábrica, seja no mercado, seja dentro da nossa casa, todo mundo é um campo missionário. Pai, nós te damos glórias e honras nesse dia, nesse culto missionário. Te agradecemos, Senhor, porque tens nos trazido a consciência, Senhor, que há necessidade de continuarmos intercedendo pela janela 1040. Por esses 62 países, e 2 desses, Senhor, o cristianismo é 0%. Te pedimos, Senhor, que tu, com a tua mão forte, essa faixa de terra anteriormente conhecida como cinturão da resistência, mas nós quebramos este cinturão e toda a resistência do diabo pela autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai exterminando, Senhor, todo o trono, todo o principado, toda a potestade do ar que opera sobre estes países, todo o demônio, Senhor, todo o mal que tem operado nesses corações, vai destruindo em nome de Jesus de Nazaré. Vai quebrando a opressão do maligno, que todo o plano arquitetado no inferno para levar esses povos, Senhor, à condenação eterna, seja nesta hora aniquilado, destruído, porque há uma igreja que crê que tu és Senhor de toda a terra, que crê que tu és o Deus da Bíblia, que tu fala: pede-me as nações e eu te darei por herança, pois estamos nós aqui nessa noite nesse país, que se compõe um pequeno faixa de terra que está dentro da janela 1040, Senhor. Levantando as nossas mãos, as nossas vozes ao céu e dizendo: eis-nos aqui, Senhor. Temos falhado de tantas formas e de tantas maneiras contigo, Senhor, mas tu tens nos trazido cada dia consciência, Senhor. Olha pelas nações, salva no islamismo, no hinduísmo, no shintoísmo, no budismo. Salva em todas as terras, Senhor. Usa-nos nesses dias para falar do teu amor, da tua misericórdia, através do nosso viver diário, Senhor. Vai, Senhor,